Grandes bateristas que estão vindo para tocar aqui no Rock in Rio 2026, isso aí, ano de Rock in Rio 2026. E nesse vídeo eu vou direto ao ponto, vamos falar aqui do grande batera Derek McKenzie, da banda Jamiroquai. Isso aí, maravilha, a banda já está escalada, já fechou, tem o dia dela lá no Rock in Rio e vai tocar. Maravilha. E no final do vídeo eu vou tocar ali uma música, ainda não escolhi, vou tocar uma música, fica aí até o final que eu vou fazer minha interpretação, não é um drum cover, não é nada disso, é só a minha levada ali, seguindo a onda de Derek McKenzie, tá, beleza, toco lá no final, legal, diz aí o que você achou, show de bola. Então eu vou trazer aqui um contexto, claro, de como começou, né, o Jamiroquai e tal, e como começou a carreira desse cara, do Derek McKenzie, como é que esse cara chegou e como é que ele virou o grande batera ali de Jamiroquai, beleza. Como Jamiroquai não começou com Derek McKenzie, ele não é o baterista fundador da banda, é o grande batera Nick Van Gelder, é um grande batera, e o cara lançou a banda de 1992, no ano seguinte os caras lançaram em 93 Emergency on Planet Earth. O meu inglês aqui é rococó. Então, esse álbum tá aqui, vou jogar aqui em algum cantinho, é maravilhoso com esse primeiro batera, Nick Van Gelder, um batera espetacular também, tá? O vídeo não vai ser sobre ele, porque não é ele que tá vindo com a banda, mas assim, não posso deixar passar e falar que, pô, você escutando esse disco, você vai falar, cara, é maravilhoso, é um cara influenciado ali pela soul music, pela black music, sensacional. Você vê ali as influências que são muitas das minhas influências também, então esse primeiro disco, caramba, eu cheguei a furar ali o CD de tanto ouvir. Claro, divergências, sei lá, o que aconteceu e tal, o cara sai da banda, em 1994 os caras fazem uma audição para um novo batera, um novo camarada para assumir ali as baquetas, né, do Jamiroquai, e ali nas audições e tudo mais, os caras, é um processo que eu acho que durou 2 dias, né, aquele primeiro dia assim, que geralmente grandes bandas, né, que já começam a ser muito faladas, começam a ser muito divulgadas e tudo mais, então o Jamiroquai começa a fazer uma seleção de bons bateras e tudo mais, então faz um dia de audição, escuta ali uma galera, toca ali as músicas e tudo mais, e no outro dia faz uma peneira, né? Tipo assim, pegou os melhores, tá? Pegou um número, né? Dispensou, depois pegou, aí, né? Trouxe aqui um número menor de bateras, e ali foi fazendo. Nessa segunda seleção, cara que pegou ali o trampo foi Derek McKenzie, o cara ali que é o batera até hoje, o batera atual da banda, gravou vários discos, né? Gravou vários discos ali com o Jamiroquai, e aí é sobre ele que eu vou falar, é sobre ele que eu vou trazer as grandes curiosidades de como esse cara começou. Então é o que eu sempre gosto de trazer aqui para o Construindo Baterista, para você que às vezes está na dúvida até qual instrumento começar, é claro que eu vou puxar a brasa para a bateria, sempre aqui no Construindo Baterista. Mas é claro, você pode experimentar qualquer outro instrumento, né? É livre e tal. O negócio é tocar, o negócio é ir pra música. A música é uma grande terapia, né? Então, pronto. Agora, se for pra bateria, aí a gente conversa. Legal? Então, o Derek McKenzie, eu me identifico muito com esse camarada porque ele começou mais ou menos no mesmo processo que o meu, tá? Que não tinha bateria pra mim, não. Pra Derek McKenzie também não tinha. O cara, ele começou com 6 anos, galera. O cara começou com 6 anos de idade. 6 aninhos ele estava ali já batucando nas coisas. Batucando aonde? Não tinha bateria, então ele improvisava com panela. Panela eu não recomendo, porque estressa todo mundo que está em volta. Mas assim, ele pegou panela assim, montou um kit improvisado dele com panela, com almofada, com travesseiro dele, da mãe dele. E o que ele usava como baqueta? Ele pegava os cabides da roupa da mãe dele, cabides de roupa, e usava como baquetinha. O cara improvisou com 6 anos de idade. Aí o tempo foi passando, o cara se ligando nas músicas que tocavam nas rádios, ele ficava tentando tirar as músicas juntos, sabe assim. Então já é um processo autodidata. Foi assim que eu comecei, como Derek McKenzie começou e como milhares de bateras que estão por aí começaram, entendeu? É assim que a gente começa. Tem que ficar de cara pensando em ter um instrumento logo. Depois a gente vê isso. E até mesmo porque
a mãe não topava muito, né, ter ali, eu não sei qual era o espaço que eles tinham, eu não sei qual era a condição financeira, tá? Mas eu tenho muita identificação, porque foi muito parecido, né, o que aconteceu. Eu só não entrei pro Jamiroquai, mas o cara, o cara foi escalando e aí teve essa grande oportunidade. Mas com 10 anos o cara já estava numa banda de reggae, o cara já estava ali com influência dos camaradas dele, ele já estava se organizando e montando uma bandinha de reggae. Com 14 o cara já tocava profissionalmente. O que é o cara tocar profissionalmente, né? O cara foi ganhar cachê, ele foi tocar um set list, ele já tinha uma banda, as coisas já estavam. E aí depois ele montou uma outra banda lá de groove, que agora não vem o nome aqui na cabeça. Mas aí o tempo foi passando e aí com 10, 14, 15, 16, 17 aninhos já tinha a bateria dele, né? Não, tudo, toda essa linha do tempo, dos 6 aos 17, o cara não tinha bateria, entendeu? Mais ou menos a minha linha do tempo, né? Que eu fui ter a minha bateria, eu comecei a me aventurar ali no ritmo, desde os meus 13, um pouquinho mais tarde que o Derek, e dos 13 até os 22 anos eu não tinha bateria. Então como é que eu me virava? Se eu aos 18, 17 anos eu também já tocava profissionalmente. Eu me virava com a bateria, se o lugar tivesse bateria, se alguém me emprestasse algum kit, me emprestasse uns pratos, senão também não tinha como fazer. E era que era a mesma coisa, o cara ligava, pô, me empresta aí, a bateria vai ter um trampo aqui, eu vou ganhar um cachezinho ali, te dou uma parte. É assim que a gente ia fazendo, entendeu? Porque a gente não tinha condições de ter, né? E se você se identifica também com essa realidade, então é por isso que eu estou contando isso para você já se encorajar e você começar assim, com esses kits improvisados em casa, você já consegue se identificar a música, parando para ouvir uma música de uma outra forma também, né? Parando para não só curtir, dançar, relaxar, tem esses momentos também, mas se você quer entender como funciona o instrumento, você precisa identificar aonde o bumbo da bateria está acontecendo, porque às vezes ele fica ali muito na frequência do contrabaixo e às vezes isso passa desapercebido para quem não está atento, né? Então quando você começa a se ligar no som, você começa a perceber, olha, que legal, aqui é o bumbo, olha o bumbo acontecendo, olha a caixa, o que é esse pô, é o prato, é o prato de quê? Aí você vai pesquisar, aí você chega aqui no Construindo Baterista, estou sempre falando isso para vocês, é o prato de contratempo, hi-hat, né, tem vários nomes, né, prato de contratempo, chimbal, a galera chama tudo quanto é jeito. Mas é isso, o importante é você ter esse ouvido, né, esse ouvido identificador, né? Você esse ouvido curioso, né? Não só da curtição da música, mas também de interpretar a peça do instrumento que está sendo tocado naquele momento, né? Às vezes fica um pouquinho difícil, né? Porque, dependendo da gravação, dependendo da qualidade, né? Mas isso aí é costume, né? Com o tempo a gente começa a apurar melhor, né? O som das peças. Maravilha. Paralelo a isso, o Jamiroquai vinha fazendo sua construção de carreira, né? E 92 a banda inicia, 93 com o primeiro batera, eles lançam esse disco espetacular, 1994 e é claro, a contribuição do cara é magistral, né? Porque é um cara que tem uma bagagem do reggae, é um cara que tem a bagagem de James Brown, Parliament, Funkadelic, tudo que ele escutava, e da Soul Music, Earth and the Fire, Sly and the Family Stone, então tudo que o cara, todas as fontes ali, o cara levou pro Jamiroquai. E ele já tinha também alguns recursos, tá, de música eletrônica, não é à toa, o cara é DJ, o cara é produtor, então ele já tinha esse conhecimento da música eletrônica, então tocar com metrônomo, tocar de forma ali sistemática, né, integrada com a banda, fechada, sem sobras, né, tudo muito redondo. Então isso se tornou a marca registrada. Isso chamou muita atenção de J.K. e o restante ali da turma, né?
A banda ficou ali de queixo caído, falou, pô, esse é o cara, então o cara tá dentro. E aí não teve conversa, dali eles já partiram para o lançamento do segundo álbum, The Return of the Space Cowboy. Então ali o cara, ele pisa no solo de Jamiroquai e estabelece ali um padrão, né? Um padrão, uma sonoridade, né, de toda a escola que ele, né, toda a fonte que ele absorveu de tudo isso que eu já falei aí, das influências dele. Então a sonoridade, acontece ali uma reviravolta, né, no Jamiroquai. Então, que é esse disco que já apareceu ou vai aparecer aqui, é o segundo álbum, já com Derek Mackenzie. Então, espetacular, maravilhoso, e consagra ali, né, estabelece ali para o que o Jamiroquai veio, né, para trazer uma revolução sonora, né, na minha opinião. Eu sou fã pra caramba, então então o contexto é esse. Você tem um rapazinho ali de 6 aninhos, começa de forma completamente inusitada, num kit improvisado, e de repente ele vira o grande batera de Jamiroquai. Então você vê aí a construção, né, desse grande baterista, Derek Mackenzie, toda a trajetória do cara, toda a contribuição que ele traz para o Jamiroquai não é assim aleatória, né? Então teve todo um processo, teve um processo até despretensioso no início, 6 anos de idade com um kit improvisado, mas que foi ganhando força, foi ganhando motivação, e a grande sacada é que eu não comentei até agora. Como é que surgiu a primeira bateria de Derek Mackenzie? Caiu do nada, apareceu na casa dele? Não. A mãe dele, como o meu pai dizia para mim, né? Você quer uma bateria, você vai trabalhar, como ele trabalhou em loja de roupa, se eu não me engano. Você vai trabalhar, se vira, ganha seu dinheiro, toca aí na noite, junta teus cachês e teu salário e compra a tua bateria. Então foi isso que eu escutei, foi assim que eu fiz também. Fui lá e comprei minha bateria. Só que meu pai ainda falou assim, você compra a bateria e se muda. Eu não quero problema, eu não quero ficar, né, com encheção de saco aqui. Então, é assim. Então cada um tem uma história, só que essa história, ela provavelmente ela está enquadrada em algum contexto para você que está assistindo agora. Para mim, ela é completamente conectada, é conexão completa. Então tem a história de Derek Mackenzie, de milhares de outros bateras que também tiveram essa mesma trajetória no instrumento. Ele foi para o lado profissional, eu também fui, só que você não necessariamente precisa ter isso como uma regra, né? Independente até da sua idade. Ah, mas se ele começou com 6 anos de idade, então para mim já era. Não, claro que não. Até mesmo porque o que eu sempre trago aqui no Construindo Bateristas você pode tocar para se divertir, você pode tocar para relaxar, você pode tocar para desestressar, né? Vários motivos para trazer uma satisfação pessoal, né? Você tocando as músicas que você gosta. Então essa é a grande sacada. E até a galera que já tem mais idade já chegou para mim e falou, pô, já tô com 30, já tô com 40, para mim acho que já deu. Aí o cara vai e se mostra tão empenhado, tão dedicado, que por algum tempo estudando comigo lá, o cara virou um baterista tocando na noite. E assim, olha a idade que ele resolveu começar, não foi com 6 anos de idade. É claro que existe algumas horas de dedicação. Derek Mackenzie dedicava ali 6 horas, se eu não me engano, 4 horas a 6 horas. Eu também fazia minhas 4, 6 horas. Eu tinha várias ambições, eu tinha vários objetivos, então atingi alguns, outros não. Derek Mackenzie provavelmente também atingiu alguns, outros ele não atingiu o Jamiroquai, o cara chegou no Jamiroquai. Então cada contexto, cada história é particular. Então, e cada objetivo também é particular. Então,
eu encorajei esses alunos que falaram assim, não, mas eu gostaria sim de também ganhar um cachê, eu gostaria de me divertir e também ter o prazer de tocar na noite e ter a satisfação de receber por aquilo. Eu falei, então vamos, mas você precisa de X tempo de dedicação, muda a configuração da dedicação, certo? Agora, eu quero para brincar, para ter um lazer, para me divertir no final de semana, ir para o estúdio para me divertir com os amigos, beleza, o contexto muda também e a dedicação é outra, ela é bem mais light, ela é bem mais tranquila, né? Você pode tocar ali e tal, e às vezes até como lazer, como hobby, você quer tocar bem também, aí você, para tocar bem, você vai, é óbvio, você vai ter que se dedicar mais do que quem quer tocar só um determinado estilo, um determinado nível. Então, caminhos são diversos. Então, a sua escolha para tocar a batera não precisa ser para amanhã, para depois, talvez na semana que vem, talvez no mês. Começa logo, começa agora, começa aqui no canal Construindo Bateristas, começa de uma vez, para de enrolar, monta teu kit improvisado e vambora, vamos fazer, vamos tocar e vamos ser felizes fazendo música. Grande abraço e fica aí com meu som tocando aí, uma homenagem aí a Jamiroquai, fazendo a minha interpretação de Derek Mackenzie, grande batera, grande influência para mim. Valeu!